Meu nome é Zizu, bem-vindo ao novo vídeo do canal da Sky. Hoje mais um vídeo de Zombie Isle. Esse vídeo eu vou falar sobre guildas, o que você precisa fazer, algumas dicas sobre quais tarefas você tem que fazer e priorizar. Antes de iniciar o vídeo, eu vou passar um recado do patrocinador. Apetoide, o patrocinador do canal da Sky, é um aplicativo que você consegue baixar jogos, aplicativos e recursos. Baixando o Zombie Isle pelo Apetoide, você ganha bônus nas suas compras. Usando o cupom SKYZUMBI, você consegue mais 5% de bônus nas suas compras dentro do aplicativo, que você pode usar no Zubioi ou em outros aplicativos como o TS. Então não perca essa oportunidade, dá uma conferida, os links estão aqui na descrição do AppCoins e do Apetoide. Voltando para o vídeo, aqui no lado direito você tem a parte da guilda, e aqui é a parte inicial onde que tem as informações da guilda. Minha guilda está de nível 9. Quanto maior o nível, maior a quantidade de jogadores que você consegue participar dentro da guilda. Então é importante que você esteja dentro de uma guilda ativa. Esse é um ponto bem importante. Aqui, depois da parte das informações da guilda, tem a parte de baixo de eventos. Até agora eu consegui ter acesso a dois tipos de evento. Esse evento de competição entre guildas, que é basicamente um modo PVP de arena. Você vai enfrentar um jogador e esses confrontos vão determinar uma quantidade de pontos, dependendo do adversário que você for pegar, e a guilda que fizer mais pontos vai ganhar. Aqui eu tô no ranking rei, e cada ranking você vai ter uma premiação diferente. Então você consegue ver a pré-visualizações das recompensas. No Elite você vai ganhar fragmentos de mascote, diamantes e cupons de sorte de mascote. No mestre você ganha dos lendários, os mascotes, aumenta a quantidade de diamantes e a quantidade também de cupons. Na lenda também, segue o mesmo raciocínio, conforme vai aumentando o ranking, maior a recompensa. E no rei você consegue no fragmentos de mascote épico. Então é importante que você participe e consiga participar de uma guilda mais ativa do seu servidor. Você consegue dar uma olhada e procurar ou conversar no chat do servidor para procurar uma guilda mais ativa, assim você vai ganhar mais recompensas. Como eu disse, essa competição entre as guildas é no modo PVP contra outros jogadores, e no evento de baixo funciona da mesma forma. Conforme você vai aumentando o ranking, você vai ganhando maiores recompensas no Elite. Aqui no caso, em vez de você ganhar mascotes, você vai ganhar frutas, então você vai ganhar, conforme você vai subindo em ranking, você vai ganhando frutas dependendo da sua colocação. No caso aqui a minha guilda perdeu porque ela tem menos jogadores e a outra aliança fez mais pontos. E nesse caso, desse evento, você enfrenta um boss. Então quanto mais dano você causar no boss, maior a pontuação da guilda e aí define o ganhador. Tirando dessa parte de eventos, você vai ter aqui a parte do check-in da guilda. É importante você conseguir fazer os dois check-in. O check-in, cada um você vai conseguir fazer um. Um você vai usar diamante e outro você vai usar a chance diária que você tem. Porque você vai ganhar reagente universal. E esses reagentes universais, você vai entrar aqui e você vai conseguir aumentar o nível do laboratório. Então você vai conseguir fazer as evoluções. E aí você vai ganhando status em relação a isso. Então é importante todo dia você fazer isso. É uma coisa diária que você tem que fazer. Não só o gratuito, mas também gastando o diamante. E aí você vai conseguindo fazendo as evoluções. Aumentando o HP, aumentando o ataque, aumentando a defesa. Então é sempre importante diariamente, uma das primeiras coisas que você for fazer é contribuir. Importante também que isso que faz te dar XP para guilda também. Então, quanto mais jogadores fizerem isso diariamente, mais sua guilda vai crescer. Então é importante essa questão de atividade e todos fazerem as suas contribuições. A loja de troca da guilda você vai ter esses itens. O meu já está desbloqueado aqui, a caça do tesouro dos colecionáveis. Conforme você vai subindo de nível, vai desbloqueando os itens. Então, se você não tiver desbloqueado algum desses itens, é porque você ainda não desbloqueou, ou por dia por questão de level. Mas são esses itens que aparecem na loja da guilda. Aqui tá o boss da aliança. Eu vou fazer o último ataque meu. Você tem 2 ataques diários, e aí eu vou mostrar na prática como funciona. Uma das coisas interessantes do boss da aliança é que ele é um boss difícil de matar, você tem que causar muito dano, só que ele não te causa tanto dano. Então você pode usar alguns personagens específicos para causar dano, você não precisa estar voltado tanto para a defesa. E não só isso, os itens também.
Então quando eu enfrento o boss da aliança, por exemplo, eu gosto de usar as botas da destruição. Isso porque quando você fica parado, você ganha um bônus de dano. E ele só perde esse bônus quando você se movimenta. Como é um boss que não te causa tanto dano, esse item eu acho legal você usar nesse desafio de boss da aliança, porque você não precisa ficar esquivando de skills que o boss fica soltando. Voltando agora vamos voltar lá na aliança. Vamos fazer o boss uma vez, e aí eu vou mostrar pra vocês na prática como que ele funciona. Aqui o boss, você consegue ver as visualizações das recompensas, então o meu tá aqui. Conforme vai subindo o nível do boss, vai aumentando. Você vai ganhar os reagentes, os catalisador e o reagente universal. Então é bem legal você conseguir, porque você vai conseguir aumentar as evoluções no laboratório. Vou fazer aqui uma... Ah, aqui tem um detalhe dos boss, então minha guilda já matou todos esses boss. E aqui o meu rank, eu tô no ranking 8, então eu vou ganhar essa premiação. Conforme a pontuação que você for, você vai ganhar mais ou menos. Então é importante, além de você participar, você causar o máximo de dano para você conseguir melhores recompensas. E aqui tá o ranking da minha aliança. Ah, todo ataque você tem a opção de varredura. Então se você fizer um ataque alto, você pode fazer a varredura que o último ataque que você causou, ele vai se repetir, aí você economiza tempo. Eu vou mostrar pra vocês. No meu servidor, a minha aliança é o que tá no top 2. Essa aqui, a aliança que não tá no nível mais alto. Igual eu falei anteriormente. Fiquem atentos no seu servidor se você tá numa aliança que tá no nível baixo. Se você vê que sua aliança tá pouco ativa, não tá conseguindo participar dos eventos, entre numa outra aliança. Procura a aliança dentro do servidor e tenta participar, que isso tem impacto direto no seu jogo e no seu desenvolvimento. Então, iniciando o boss, ele vai surgir aqui próximo, e como eu disse, ó, ele não causa tanto dano. Então, iniciou ele, você pode ativar o seu veículo e a passiva do seu mascote, se você tiver. E aí, tente, no meu caso, como eu disse, eu uso a bota da destruição. Então, se eu ficar parado, eu ganho um bônus de dano. Então, no meu caso, faz sentido eu ficar parado aqui. Alguns boss de desafio vão causar um pouco mais de dano, então você fica atento. Mas no caso desse boss específico, ele não causa tanto. E o ideal é causar o máximo de dano possível no tempo limite que fica aqui em cima. É meio monótono, mas é importante, principalmente para você avaliar o quanto de dano que você está causando. Você pode usar isso para melhorar seu dano, ver o que você usar como parâmetro. Lembrando que cada nível de boss vai aumentando a defesa dele, então fica mais difícil de você causar dano. Então é sempre legal você ficar comparando em relação aos outros, o dano que você causou e sua evolução. E como eu disse, é importante porque o boss da aliança é um dos principais meios de você conseguir os itens para você evoluir seu veículo. Passou o cooldown, eu vou ativar de novo. Finalizou. Tá faltando um pouco pra minha guilda matar esse boss. Provavelmente os próximos jogadores que ficarem online, eles vão conseguir. E aí meus pontos totais no boss é 13B. Aqui nas estatísticas eu vou mostrar os personagens que causaram mais dano. Eu acho que alguém fez isso junto comigo e a gente terminou. Passamos pro próximo boss. Como eu não tenho mais chance de área, eu não consigo atacar. Ah, a última parte é a parte aqui da negociação. A parte da negociação é basicamente o que? Cada jogador que estiver ativo, ele aperta em negociar e o preço vai abaixando. Quanto mais ativo for sua aliança, menor vai ser o preço. Então é legal que sua aliança seja ativa. Quando você achar que tiver um preço justo, você pode comprar. Então aqui você vai conseguir ver as negociações. Então você vai vendo que vai aumentando o preço do desconto. E para finalizar aqui a parte das missões da guilda, você consegue fazer as missões diárias, conforme você vai fazendo as missões, você vai ganhando ponto. Conforme você vai conseguindo pontos, você vai conseguindo resgatar as recompensas que vão te dar as moedas para troca na loja da guilda. Como eu mostrei anteriormente aqui, ó. Você vai conseguindo trocar, acumulando pontos e trocar. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu curtir. Não se esqueça de verificar sua inscrição no canal. Inscrição é muito importante pra gente. E ativar o cupom SkyZombie lá no Aptoide, se você baixou. Muito obrigado pela sua visualização e até logo. Tchau, tchau.